Salve galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Antes de começar a introdução, um recadinho bem rápido, mas muito importante, gente. Eu quero agradecer em meu nome e em nome do Vlad também a todos vocês, porque nós já ultrapassamos 30 mil inscritos aqui no YouTube. E isso, com certeza, nós devemos bastante também ao apoio de vocês, porque quando vocês compartilham o nosso trabalho, muitas outras pessoas também conhecem aqui o Mistérios do Tempo, tá bom? Então, muito obrigada mesmo. Um beijo grande para cada um de vocês. Obrigado! A história de hoje vai falar a respeito de uma floresta bastante assustadora, porém pouquíssimo falada em vídeos e também em outros sites, tá? É uma história que eu precisei catar bastante as informações, mas eu achei muito interessante, muito intrigante tudo isso. Nós vamos falar a respeito da misteriosa floresta de Ballyboley, que fica lá na Irlanda. Eu espero que vocês gostem aqui desse vídeo, gente. Se gostar, por favor, não esquece, deixa o like, tá? Deixa esse like logo no começo do vídeo, quando vocês perceberem que gostaram da história, porque isso ajuda bastante a impulsionar o nosso trabalho. E eu também peço que vocês se tornem membros, não somente aqui do canal, se for possível, é claro, mas também se tornem membros de um grupo de WhatsApp que nós fizemos, para poder notificar vocês, porque nem sempre o YouTube vai fazer esse favor aqui pra gente, tá bom? Agora chega de papo e vamos logo para essa história. Vlad, solta a vinheta. A floresta Ballyboley não é uma floresta natural, pelo menos não totalmente. Não há muitas informações a respeito da criação dessa floresta, mas tudo que eu encontrei de mais concreto, e olha que eu pesquisei bastante para poder fazer esse vídeo para vocês, eu vou deixar essas informações aqui. Agora, se vocês souberem de mais alguma coisa, deixa aqui para mim no comentário. Essa floresta ela está localizada na Irlanda do Norte, no condado de County Antrim. Ballyboley ela foi plantada pela primeira vez em 1957. Embora não existam instalações para atividades recreativas, o público pode visitar esta floresta, inclusive a pé, e muita gente também vai para lá para fazer acampamentos. Mas uma curiosidade envolvendo esse lugar é que, como eu falei para vocês, ela foi plantada a primeira vez em 1957, porém, já existia algumas poucas árvores ali, não era um local que tinha muita vegetação e também não consegui encontrar por que esse local era tão deserto assim. Mas há uma curiosidade também ainda maior, um grande mistério que envolve algumas pequenas ruínas, algumas pedras já bastante cobertas por limos, porque realmente já estão ali há milênios, e essas ruínas têm muito a ver com a parte sobrenatural do vídeo, porque é um local que provavelmente, segundo alguns historiadores acreditam, eram locais onde rituais druidas eram praticados. Nós já vamos chegar nessa parte, tá? Do povo druida, que hoje não existe mais. Existem, sim, algumas pessoas que ainda seguem alguns possíveis ensinamentos dessa tribo tão misteriosa, tão antiga. Por que possivelmente seguem? Porque não há praticamente nenhuma escritura, vamos dizer assim. Não há muitos documentos escritos referente a esse povo. Tudo o que se sabe foi passado de geração em geração e de forma oral, porque isso na época em que eles existiram também era feito dessa forma. Enfim, gente, uma curiosidade a respeito dos acampamentos dessa floresta é que as pessoas que moram ali naquela região, elas não costumam visitar a floresta de Ballyboley. Muitos garantem que não pisam os pés nem próximo dessas terras por causa desses rituais que aconteceram e que por causa disso aquela floresta se tornou amaldiçoada. É claro que nem todas as pessoas pensam assim, mas aquelas pessoas mais antigas da região garantem que sim, que uma energia muito ruim habita esse lugar. O ambiente nessa floresta se faz bastante diferente e até mesmo sombrio em algumas áreas devido à aparência das árvores. Algumas fotos realmente nos mostram isso, dá a impressão que algumas árvores, nem todas, é claro,
elas parecem estar petrificadas, parecem que elas estão queimadas e que elas ficaram ali em forma de pedra. Tudo isso é causado por uma doença que é conhecida como a morte do carvalho. Essa infecção das árvores, ela é causada por um protista chamado Phytophthora ramorum. Eu acho que é assim que se pronuncia, tá, gente? Através desse protista é produzida uma infecção denominada, como eu falei para vocês, morte repentina do carvalho, que afeta essas árvores e também a outros tipos de árvores e arbustos, e todos eles morrem de forma rápida, ou seja, essas árvores que estão ali com aquela aparência mais seca, na verdade, elas já estão sem vida. Para vocês entenderem um pouquinho melhor, protista ou proctotista é um reino de organismos eucariontes. Dois exemplos de protistas são os protozoários e também as algas. Enfim, gente, os biólogos, eles afirmam que o motivo dessas árvores estarem dessa forma acinzentada, seca, é por causa dessa infecção que acontece. Pessoas mais supersticiosas, elas acreditam que, na verdade, essa morte das árvores não tem nada a ver com essa infecção, e sim por causa dessa energia negativa que paira na floresta. Como eu comentei com vocês, possíveis rituais druidas envolvendo sacrifícios humanos e também de animais possivelmente aconteceram lá. Por que eu falo possivelmente? Porque os druidas são figuras muito próximas de figuras míticas. Porém, gente, muitos historiadores acreditam que a maioria das histórias ruins que envolvem esses sacrifícios feitos pelos druidas, eles podem ter sido, na verdade, uma história aumentada pelos romanos, que não gostavam nem um pouco desse povo, porque eles tinham grande influência política também, principalmente referente aos celtas. Então, muita coisa, sim, pode ter sido aumentada para denegrir a imagem deles, mas outros historiadores acreditam que não, que esses rituais realmente aconteciam. Mas, afinal de contas, quem foram realmente os druidas? Os druidas, eles eram membros de uma classe sacerdotal, educacional e cultural na sociedade celta da Europa antiga, principalmente lá na Irlanda. Eles desempenhavam vários papéis na sociedade celta, sendo responsáveis por funções religiosas, educacionais e também legais. Os druidas, eles eram conhecidos por sua sabedoria, conhecimento em rituais religiosos, habilidades místicas e também exerciam um papel na transmissão oral de tradições e leis. Os druidas, eles estiveram presentes em várias partes da Europa, a gente não foi só na Irlanda. Isso aconteceu durante a Idade do Ferro e parte da Era Celta, que abrange aproximadamente o período do século VIII a.C., até o século I depois de Cristo, ou seja, essa história é muito, muito antiga mesmo. Os druidas, eles foram gradualmente extintos com a expansão do cristianismo na Europa, e a sua tradição ela foi totalmente suprimida, e com o tempo, o conhecimento exato sobre eles tornou-se muito, muito escasso, e eles acabaram se tornando uma figura enigmática e misteriosa na história e também na mitologia celta. Muitas pessoas colocam também os druidas como puro mito, e na verdade não é assim, tá, gente? Eles realmente existiram, só que algumas coisas mágicas envolvendo esse povo pode ter sido sim algo de ficção, principalmente dos romanos. Muitas pessoas também confundem os celtas com os druidas, mas eles eram povos diferentes, porém com uma forte ligação. A diferença entre eles é que os celtas, eles eram um antigo grupo étnico e cultural na Europa. Bem resumido essa parte, tá, gente? Porque eu não vou me aprofundar muito nessa parte dos celtas. Enquanto os druidas, eles eram uma classe sacerdotal específica dentro da sociedade celta, desempenhando papéis religiosos, né, educacionais e também legais. Ou seja, os celtas consultavam bastante os druidas para qualquer tipo de decisão que eles precisavam tomar. Muitos relatos também falam que os druidas, eles eram pessoas que tinham autoconhecimento de cura. Eles usavam muito as ervas, todo o material encontrado na natureza, e aí que pode estar relacionado diretamente à magia, porque em tempos mais remotos, qualquer pessoa que trabalhava com ervas era relacionado à bruxa, a mago, à magia, então por isso eles também eram considerados assim.
Só que tem muitas histórias, tá? Muitos arqueólogos também que encontraram alguns vestígios milenares da época da Era do Ferro, onde eles garantem que sim, que eles eram um povo que faziam os seus rituais, que eles adoravam os seus próprios deuses e que ali sim muita coisa envolvendo sacrifícios realmente teriam acontecido, porque naquela época sacrificar uma pessoa, um animal, também era uma espécie de oferenda, de um agrado para os deuses, e muitas pessoas se prontificavam a isso, ou seja, nem todas elas eram levadas para lá de forma obrigatória. As pessoas nem sempre eram arrastadas para a morte nesse sentido, mas sim, elas se colocavam à disposição para fazer o agrado aos seus deuses. Então, gente, eu falei para vocês agora a respeito da história, né, do início da história ali dessa floresta, que foi uma floresta plantada em 1957, então não são árvores tão antigas assim, mas o problema, vamos dizer assim, o sobrenatural, ele está relacionado às terras, que são muito antigas, e também aquelas ruínas do povo druida e também referente ali ao povo celta. Eu não me aprofundei muito, tá? Falando da história dos druidas e também dos celtas, porque isso é uma história muito longa. Existem muitas ramificações e quem sabe é um papo para um outro vídeo. Se você se interessa nesse assunto, deixa aqui para mim no seu comentário. Bom, pessoal, já falamos então da floresta dos druidas e agora a gente chegou na parte sobrenatural do vídeo e eu espero que vocês gostem. Existem muitos testemunhos semelhantes sobre a floresta de Balibola e as coisas sombrias que acontecem por lá. Muita gente que mora lá perto, como eu comentei com vocês, garante que, na verdade, essas terras são muito sombrias, sim, e por causa de todo o sangue derramado, né, há milênios atrás, essas terras ficaram amaldiçoadas, que elas têm uma carga energética, uma carga kármica muito forte, sim. As pessoas que são mais sensíveis e que visitam esse lugar acabam vendo figuras sombrias que, na verdade, seriam figuras que representam os druidas. Muita gente acredita que os druidas, na verdade, eram apenas um povo muito sábio, que usavam as forças da natureza e das suas orações para conseguir curar, para conseguir também interferir em alguma vontade de alguma pessoa que precisava fazer aquilo que eles queriam. Mas isso também pode estar muito relacionado à mitologia. Só que pesquisadores locais e também historiadores que visitam essa floresta, que passam às vezes semanas acampados lá, eles falam que, na verdade, por toda a estrutura que eles encontraram referente a pedras, são estruturas que são ligadas a locais onde esses sacrifícios eram feitos. São colunas de pedras onde as pessoas seriam colocadas ali, deitadas, algumas também em pé, para que elas então perdessem as suas vidas, né, em oferenda àqueles deuses que eles tanto idolatravam. Nessas pedras também eram feitas algumas espécies de fogueira, tá? E isso talvez então explique também o fato de muita gente sentir cheiro de fumaça, sentir bastante tosse também, como se uma fumaça estivesse intoxicando eles. E esse tipo de sentimento sempre acontece perto dessas colunas de pedra. Pelas fotos, ainda é possível ver as formações rochosas e também as trincheiras feitas naquela época para que esse tipo de ritual acontecesse. Para muita gente, tá, muitos médiuns também, não é somente essas pedras que guardam essa energia kármica, mas também as árvores. Ah, Bruna, mas essas árvores foram plantadas somente em 1957, mas eles acreditam que pelo fato de elas terem nascido num solo tão contaminado assim por maldade, que elas podem sim ter absorvido aquela energia negativa, e é por isso que muitas coisas estranhas são vistas rondando algumas árvores. Ocorrências assustadoras envolvendo sons sobrenaturais vindos da floresta, visões de figuras sombrias e árvores com manchas de sangue são bastante relatados por quem visita esse lugar, e muitas pessoas que dizem não acreditar ou ter medo do desconhecido, elas mudam de ideia ao ver a atmosfera pesada, ao sentir essa atmosfera pesada, e também quando eles começam a ver manchas vermelhas brotarem nas árvores. Essas manchas, pessoal, que as pessoas dizem que existem lá,
Eu não consegui nenhuma foto, tá, a respeito dessas manchas. Mas os guias que fazem essas visitas guiadas, eles falam que do nada algumas árvores começam a brotar esse tipo de mancha e que eles também não gostam de fotografar para que esse tipo de mal não fique registrado, porque os guias, na maioria, são irlandeses. São pessoas que ainda guardam também bastante superstição, então eles não gostam de registrar esse tipo de coisa. Eles também recomendam que as pessoas não façam isso. Então, talvez por isso não existam aí essas fotografias com essas manchas. Pelo menos eu não encontrei nenhuma, tá? Mas as pessoas que visitam esse lugar falam que sim. Muitas dessas pessoas que viram essas manchas vermelhas brotarem nas árvores abandonaram o passeio porque elas falaram que justamente naquela árvore em que elas viram essa mancha aparecer, alguns olhos, olha, coisa bem assustadora, né? Essa questão dos olhos assim me assusta um pouco. Alguns olhos são vistos através das árvores, como se alguém estivesse espreitando, mas mesmo assim elas dizem que só conseguem ver olhos bastante assustadores. Teve gente que petrificou, disse que não conseguia se mexer, mas que queria sair dali imediatamente. Muitas pessoas dizem que não vem nada, não sentem absolutamente nada, mas que realmente tem esse mistério muito também por causa da aparência de algumas árvores. Então, tem pessoas que dizem que vêm, que conseguem ver esses olhos e que nunca mais vão pisar lá, e outras pessoas que falam que não veem nada. Em 1997, 2 homens entraram na floresta, tá? Eu não consegui descobrir o nome desses homens, aparentemente eles não quiseram se identificar. E não demorou muito para que eles começassem a escutar uma espécie de choro, como se fosse uma mulher chorando. Eles relataram que não era um choro propriamente, um choro comum, um choro de infelicidade somente, mas sim um choro de bastante dor, como se essa pessoa estivesse com dor. Eles tentaram encontrar essa mulher, mas eles só viam árvores, e essas árvores estavam todas manchadas de vermelho. Com muito medo, eles resolveram sair da floresta, só que quando eles estavam correndo, eles tiveram um impulso de olhar para trás, e foi aí que eles viram uma coisa muito assustadora, e que é o relato mais comentado a respeito de visões sombrias nessa floresta. Os dois falaram o que centenas de pessoas também falaram em épocas totalmente diferentes. Pessoas que não se conheciam também falaram que viram a mesma coisa que eles. E o que eles viram? Eles viram 4 figuras vestidas de marrom, como se fosse um manto muito antigo marrom, mais ou menos parecido com o que os monges medievais usavam, porém eles falam que ainda é algo muito mais antigo, que essas 4 figuras não dava para ver o rosto deles porque era uma escuridão total, mas mesmo aquele trechinho ali, aquele pedacinho ali que eles conseguiam ver do rosto, que era pura sombra, também era impedido de ver mais detalhes porque o capuz que eles usavam eram muito grandes, então eram capuzes que tapavam praticamente toda essa parte do rosto. Eram 4 figuras, eles não se mexeram, não falaram nada, mas aí mesmo que eles começaram a ficar apavorados, depois eles teriam voltado um trecho um pouco mais para frente para ver se aquelas figuras estavam lá e não haviam mais nada. Assim, gente, eu não sei nem como é que eles conseguiram voltar, porque a curiosidade realmente foi maior e muitas vezes a curiosidade acaba matando o gato. Eles, inclusive, teriam falado que se arrependeram bastante de ter voltado esse trecho, mas que a curiosidade foi muito maior, mas que foi a última vez que eles colocaram os pés na floresta de Ballyboley. Moradores locais falam que os homens mais corajosos daquela região, eles não se atrevem a pisar naquelas terras. Eles falam que realmente algo muito ruim habita aquela floresta e os poucos que se arriscaram falaram que viram, sim, essas 4 figuras vestidas de marrom. Alguns relatos falam que eram roupas negras, mas na verdade a maioria fala que não, que eram 4. Nunca é 3, nunca é 2, sempre são 4. 4 figuras vestidas de marrom que muitas vezes estão atrás das árvores. Tem pessoas que falam que achavam que era algum tipo de animal, porque como eles estavam sempre muito escondidos, dá a impressão de longe que poderia ser algum tipo de animal. Mas não, ao se aproximar, essas figuras que têm uma escuridão
no lugar do rosto, elas estão sempre presentes e elas nunca estão muito afastadas umas das outras. Há centenas de relatos similares e todos eles dizem que tiveram encontros inesperados e assustadores com essas 4 figuras sombrias. Essas figuras também muitas vezes elas aparecem do nada, tá? As pessoas estão caminhando e elas simplesmente cruzam o caminho dessas pessoas no meio da floresta e outras pessoas falam que também tiveram encontros com elas no momento em que já estava anoitecendo, que as barracas já estavam armadas ali. Isso me lembrou bastante também a história da Bruxa de Blair. Nós temos um vídeo bem antigo aqui no canal, é um vídeo bem extenso de 1 hora contando toda a parte que envolve o filme e também a história real, a possível história real por trás disso tudo. Então, depois desse vídeo, se você curte esse tipo de história, corre lá para ver que tá bem interessante mesmo. Muita gente também fala que tochas espectrais também são vistas nessa floresta. Muitas vezes elas aparecem flutuando, tá, no meio da mata. E outras pessoas falam que também viram essas 4 entidades e que em alguns momentos, não só no período da noite, elas estão segurando tochas espectrais, tá? Essas figuras, elas parecem ser bastante sólidas. Não há relatos dizendo que elas são translúcidas, mas as tochas, sim. As tochas dá a impressão que, na verdade, é apenas um reflexo delas e que, muitas vezes, essas entidades estão segurando essas tochas e que elas rondam as barracas que ficam ali durante a noite. Muitas pessoas que acampam nesse lugar falaram que, durante a madrugada, escutaram alguns barulhos, como se fosse uma espécie de matadouro que existisse ali. Não vou entrar muito em detalhes nessa questão, né, envolvendo os animais, mas eles falam que são gritos de animais, como se fossem gado e também porcos. Eles escutam esse barulho como se esses animais estivessem sendo abatidos. São gritos de puro horror. As pessoas falam que muitas que estiveram lá não conseguiram nem abrir o zíper da barraca para tentar ver o que estava acontecendo, porque o medo foi tão grande, foi tão paralisador, que eles achavam que eles não conseguiriam mais se mexer. Teve pessoas que ficaram ali quase que em estado de choque, tendo que ser atendidas por outras pessoas. Aqueles que eram mais curiosos, tá? Alguns pesquisadores paranormais também, um pouco mais corajosos. Alguns correram também, não foi todo mundo que conseguiu ficar lá. Mas eles conseguiram abrir o zíper, pelo menos um pedacinho do zíper, para espiar o que estava acontecendo. E no momento em que esses gritos de animais começaram a ser escutados, essas 4 figuras sombrias estavam andando ao redor dessa barraca com essas tochas acesas e que eles falavam algum tipo de linguagem muito antiga e também desconhecida por eles. Outros relatos também falam que no momento em que esses gritos, né, desses animais eram escutados, um cheiro de fumaça era sentido assim de uma forma muito forte e as pessoas acabavam até tossindo dentro dessas barracas como se a fumaça estivesse ali, mas não tinha fogo algum por perto. Estas aparições dessas figuras sombrias que usam capuzes acontecem com frequência, mas no ano de 2005 houve uma grande quantidade de relatos, tá? Então, em 1997 teve aquele relato daqueles 2 homens, mas ocorreram outros também, só que em 2005 dizem assim que foi um ano que teve muita queixa a respeito disso tudo, tá, gente? E um dos casos mais interessantes que eu encontrei aconteceu, então, em 2005, envolvendo um grupo. Esse grupo de meninas, na verdade, ficaram reunidas numa mesma barraca, só que eles estavam acampando em família. E nessa noite também outras famílias estavam acampando nessa floresta e todo mundo relatou a mesma coisa. Esse grupo de meninas começou a gritar dentro da barraca, então os familiares ficaram bastante assustados, já era altas horas da madrugada. Eles saíram de dentro da barraca, mas ninguém sabe quem mais ficou mais apavorado do que o outro, porque quando eles abriram a barraca, quem estava perto deles? Aquelas 4 figuras sombrias segurando essas tochas. Era muito grito de animal. Era uma coisa assim, realmente assim, arrepiante, gente. Era uma coisa assim que parecia que os animais estavam sendo mortos ali muito próximos deles, mas eles não encontraram nada. Teve algumas pessoas que no ímpeto ali tentaram atacar essas figuras, mas ao se aproximar, elas realmente desapareceram e não deu outra.
As meninas ficaram totalmente apavoradas, teve pessoas que passaram muito mal mesmo, não conseguiam se mexer, porque assim, o medo muitas vezes petrifica realmente. Tem pessoas que falam, ah, se fosse eu saía correndo. Muita gente não consegue, petrifica, não consegue sair do lugar, e se não tiver alguém com bastante força ali para ajudar a retirar aquela pessoa, ela pode sim ter inclusive um mal súbito. Teve pessoas dessa família que passaram muito mal mesmo e eles abandonaram esse passeio, avisaram as outras pessoas que estavam ali próximas do que tinha acontecido. Muita gente ficou lá, também falou que não viu nada. Mas esse grupo, principalmente as 13 meninas, ficaram muito assustadas mesmo, foram embora e disseram que nunca mais iriam pisar os pés na floresta de Bali Bali. Muitos caçadores também que visitam essa área, gente, eles falam que eles não conseguem ficar lá por muito tempo, porque eles têm uma sensação que eles estão sendo observados a todo momento. Muitos desses caçadores falaram que no momento em que estavam prontos para caçar, muita coisa estranha começou a acontecer ali. Não só esse barulho de animais, tá? Mas também eles perceberam olhos. Teve caçador ali, falou que inclusive atirou nas árvores, atirou sem pensar porque eram olhos totalmente diferentes dos olhos comuns. Eram olhos muito grandes, como se eles estivessem assim bastante arregalados mesmo. Olhos que eram numa tonalidade muito escura, olhos negros, mas também ao mesmo tempo era muito similar ao vermelho, então era uma coisa assim muito assustadora, como se fosse um olho de um boi, assim. É mais ou menos isso que eles relatam. Então falaram que abandonaram ali, não voltaram mais para caçar, e aquele cheiro de fumaça realmente era sentido com muita força e que do nada aqueles olhos simplesmente sumiam e de trás das árvores apareciam essas figuras encapuzadas. Teve gente que largou a arma ali mesmo, saiu correndo, não voltou mais. Então, é um local que tem uma energia bastante carregada e o que mais eu achei interessante é que não tem outro tipo de relato. São sempre os mesmos, não existe uma mulher de branco, não existe um homem de preto propriamente, como se fosse um padre, não existe um fantasma em si. São figuras encapuzadas. Ah, Bruna, mas será que pode não ser uma farsa? Alguém que está vestido? Talvez sim, talvez não. Por quê? Eu acredito que não. Porque aqueles que tiveram mais coragem de chegar perto falaram que simplesmente essas figuras evaporaram. Não é algo que sai correndo, que você não consegue alcançar. Ele simplesmente desaparece, essa visão simplesmente desaparece. Então eu acho que sim, que tenha um fundo bastante sobrenatural referente a algum tipo de ritual. Uma foto tirada algum tempo atrás também teria possivelmente captado algo sobrenatural. Eu vou deixar essa foto aqui para vocês. Foi a única foto realmente mais convincente que eu encontrei, onde há um risco luminoso, tá? Então quem tirou essa foto foi um guia que trabalha lá. Ele deixou essa foto lá na página no Facebook, onde fala sobre essa floresta, uma das poucas que fala, na verdade. E ele deixou essa foto também, ele não disse que era ou que não era algo sobrenatural, mas algumas pessoas acreditam que possa sim ter captado alguma energia que ainda habita aquele lugar. Mas pode também ter sido um inseto, pode ter sido também alguma questão de luz. Não dá para saber porque eu acho que essa foto nem foi encaminhada para qualquer tipo de análise, ele apenas colocou lá sem nenhuma legenda. E eu quero que você deixe aqui para mim no comentário o que você achou dessa foto. Então assim, gente, essa foi a nossa história de hoje, tá? Os relatos não envolvem outros tipos de manifestações, somente essa questão ali dessas pessoas encapuzadas, do cheiro de fumaça, das manchas vermelhas que brotam nas árvores. E o mais assustador para mim foi a questão dos gritos dos animais. Como tudo isso também tem a ver com aqueles possíveis rituais envolvendo animais, isso pode sim estar ali impregnado de alguma forma. São terras que possivelmente, sim, tiveram esse tipo de coisa. Então, muitas pessoas podem ter sim perdido a vida ali por causa desses rituais milenares que a gente sabe que sim, que era muito praticado na antiguidade, tá bom? Então, eu quero que você deixe aqui para mim o que você achou do vídeo. Não esquece de deixar o like se gostou da história e também de compartilhar na sua rede social, tá bom? Um beijo grande, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.